Escolhido. Esta mensagem é para você que tem se sentido debaixo de um ataque pessoal. Para você que vê as portas se fechando, as pessoas se levantando contra você sem motivo aparente e uma série de dificuldades que parecem uma perseguição implacável. Em seu coração, a pergunta dolorosa ecoa: o que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Você se sente como o alvo de uma batalha que não entende. A verdade que o céu quer te revelar hoje é que você está certo. Você é um alvo, mas não pelos motivos que você imagina. E se eu te dissesse que esses ataques não são sobre você, sobre suas falhas ou sobre sua personalidade? E se eu te dissesse que o inimigo não está atacando a tua vida, mas sim o óleo sagrado que Deus derramou sobre a sua cabeça, a unção que te separa para um propósito divino? Neste estudo profundo da Palavra de Deus, vamos desvendar por que a sua unção te torna um alvo para o inferno e como proteger o tesouro que Deus depositou em você. Prepare-se, escolhido, pois você está prestes a entender que a guerra que você enfrenta é a prova da sua unção. Essa revelação de que o ataque do inimigo é contra a sua unção muda completamente a nossa perspectiva sobre a batalha espiritual. Não estamos mais na defensiva, nos perguntando o que fizemos de errado, mas nos tornamos guardiões conscientes de um tesouro divino. A sua unção, escolhido, é a sua capacitação dada por Deus para cumprir o seu propósito, e o inimigo fará de tudo para neutralizá-la, te contaminar ou te fazer esquecer que você a possui. E se eu te dissesse que a Bíblia não apenas nos alerta sobre esses ataques, mas também nos ensina a não apenas suportá-los, mas a proteger e até mesmo a aumentar a nossa unção em meio à guerra? Antes de continuarmos a explorar a base bíblica da unção, eu quero que você tome uma atitude de um guardião espiritual. Pare o vídeo por um instante e escreva com fé aqui nos comentários: Senhor, guarda a minha unção. Faça isso declarando que você valoriza e protegerá o óleo santo da unção que Deus derramou sobre você. Escolhido, essa declaração de fé que você fez nos comentários, Senhor, guarda a minha unção, nos leva a uma pergunta fundamental: o que de fato é a unção bíblica? Muitas vezes, associamos a unção a um sentimento, a um arrepio ou a uma manifestação emocional. Mas a palavra de Deus nos mostra que ela é algo muito mais profundo e concreto. A unção é a capacitação divina de Deus sobre uma pessoa para uma tarefa específica. É o selo do céu que te separa do comum e te equipa para o extraordinário. Para entendermos a profundidade disso, podemos olhar para o exemplo inédito da unção dos utensílios do tabernáculo em Êxodo, capítulo 40. Deus deu a Moisés uma ordem clara: pegar o azeite da unção e ungir a tenda e tudo o que havia nela, para que fossem santificados. Uma mesa de madeira comum, após ser ungida, se tornava a mesa sagrada dos pães da proposição. Um candelabro de ouro, após ser ungido, se tornava o candelabro que iluminava o lugar santo. A unção não mudava a matéria do objeto, mas mudava o seu propósito e a sua santidade. A palavra hebraica para ungir é machar, se pronuncia machar. Machar significa literalmente esfregar ou untar com óleo. Era um ato físico que representava uma separação espiritual. Da palavra machar vem a palavra Mashiach, ou Messias, que significa o ungido. Quando Deus te ungiu, escolhido, Ele fez em seu espírito o mesmo que fez nos objetos do tabernáculo. Ele te separou do uso comum e te consagrou para um propósito sagrado e te deu o poder para cumpri-lo. Se a unção, o machar divino, nos separa do comum e nos consagra para um propósito sagrado, qual é o primeiro alvo que o inimigo ataca para tentar neutralizar esse poder em nossa vida? Ele ataca a nossa identidade.
O diabo sabe que se ele conseguir te fazer duvidar de quem você é, ele conseguirá te impedir de fazer o que você foi chamado para fazer. Ele tentará te convencer de que você ainda é o vaso comum, de que a unção não é real e de que o seu passado te desqualifica. Vemos esta tática de forma poderosa na história de Jefté, registrada no livro de Juízes, capítulo 11. Jefté era um guerreiro valente, mas carregava uma ferida em sua identidade. Jefté, ele era filho de uma prostituta. Seus próprios irmãos o expulsaram de casa, dizendo: "Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher." O ataque deles foi direto na identidade de Jefté, tentando usar a sua origem para desqualificá-lo e mantê-lo no anonimato. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ou seja, ele era um homem ungido. E quando a guerra apertou e os amonitas ameaçaram destruir Israel, os mesmos anciãos que permitiram a sua expulsão foram atrás dele no exílio e o imploraram para que fosse o seu líder. A unção de Deus sobre a vida de Jefté foi maior do que a ferida de rejeição em sua identidade. A lição para você: escolhido é que o inimigo sempre usará a sua origem, seus erros passados ou suas fraquezas para atacar a sua identidade. Mas a unção de Deus sobre você é o selo que anula toda a acusação. Se o inimigo ataca a nossa identidade como fez com Jefté, tentando nos desqualificar com base em nossa origem ou em nossos erros passados, a unção, o Mashiach divino, nos cela com uma nova identidade e um novo propósito. Para entendermos a profundidade desta unção, precisamos conhecer a palavra hebraica para ungido, que é Mashiach. Se pronuncia Mashiach. Mashiach significa literalmente o ungido, e é a palavra da qual deriva o nosso título Messias. Jesus é o Mashiach por excelência, o ungido de Deus sobre quem o Espírito Santo repousou em plenitude. Mas a Bíblia nos ensina que, em Cristo, nós também nos tornamos pequenos ungidos, participantes da sua unção. Em 1 João 2,27, o apóstolo diz: "E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis." A sua unção, escolhido, é a presença do Messias, do Mashiach em você, te capacitando e te separando para um propósito divino. É por isso que ela é tão atacada. O inimigo não está lutando contra a sua força, mas contra a unção de Cristo que repousa sobre você. Se o primeiro alvo do inimigo é a sua identidade, tentando te fazer esquecer que você é um Mashiach, um ungido de Deus, o segundo alvo do ataque é a sua santidade. O diabo sabe que a unção de Deus só flui através de vasos limpos e consagrados. Por isso, ele fará de tudo para te contaminar, para te seduzir com pequenas concessões e pecados de estimação, que, embora pareçam inofensivos, criam brechas em nossa armadura espiritual e diminuem o fluir do poder de Deus em nossas vidas. A história de Sansão é o exemplo mais trágico de uma unção poderosa sendo neutralizada pela falta de santidade. Ele foi consagrado a Deus desde o ventre com o voto de Nazireu, um voto de separação que era a fonte de sua força sobrenatural. Enquanto ele manteve seu voto, nenhum exército podia prevalecer contra ele. Mas Sansão brincou com o pecado. Ele se envolveu com mulheres estrangeiras, quebrou seu voto ao se aproximar de um corpo morto e, finalmente, revelou o segredo de sua consagração a Dalila. No momento em que seu cabelo foi cortado, o sinal de sua separação, a Bíblia diz que o Senhor se tinha retirado dele. A unção o deixou, não porque Deus seja cruel, mas porque a unção não pode habitar em um vaso que escolhe voluntariamente a contaminação. O ataque do inimigo contra você, escolhido, muitas vezes virá na forma de uma tentação sutil, uma proposta que parece boa, mas que compromete os seus valores.
Se o inimigo não consegue atacar a sua identidade ou contaminar a sua santidade, ele concentrará suas forças no terceiro alvo, a sua fonte de conexão com Deus. Ele sabe que a unção não é um reservatório estático, mas um rio que flui constantemente da presença de Deus para o nosso espírito. Se ele conseguir cortar ou diminuir o fluxo dessa conexão, a nossa unção secará. A principal tática que ele usa para isso é o isolamento, o medo e a depressão. Vemos isso de forma clara na vida do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, logo após a sua maior vitória no Monte Carmelo, onde ele sozinho derrotou 450 profetas de Baal. Ele recebeu uma única ameaça de morte da rainha Jezabel, e o homem que havia invocado fogo do céu, de repente, fugiu para o deserto, dominado pelo medo. Lá, ele se sentou debaixo de um zimbro e pediu a própria morte. O ataque do inimigo foi cirúrgico. Ele usou o medo para isolar a Elias de sua comunidade e de sua fonte de força, levando-o a um estado de exaustão e depressão profunda. A lição para nós, escolhidos, é que o inimigo usará a pressão, o medo e o desânimo para tentar nos fazer desistir de orar, de ler a palavra e de congregar. Ele quer nos cortar da fonte para que a nossa unção se apague. Se o inimigo ataca nossa identidade, nossa santidade e nossa conexão com Deus, qual é a estratégia de defesa que protege a nossa unção e a mantém fluindo? A palavra de Deus nos mostra que a unção é como uma chama. Ela se intensifica em ambientes de honra e se apaga em ambientes de desprezo e familiaridade. O exemplo mais chocante disso é o do próprio Jesus em sua cidade natal, Nazaré, em Marcos, capítulo 6. Ele chegou em sua terra e começou a ensinar na sinagoga com uma sabedoria que espantava a todos. Mas a reação do povo não foi de honra, foi de desprezo. Eles diziam: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria?" A familiaridade que eles tinham com o Jesus homem os cegou para o Cristo ungido, o Mashiach, e o resultado dessa desonra foi devastador. Marcos capítulo 6, versículo 5 diz: "E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos." O poder ilimitado de Deus foi limitado pela incredulidade e pela desonra daquele ambiente. Para entendermos a natureza desta honra, podemos olhar para a palavra grega time, se pronuncia timé. Timé significa honra, valor, preço, respeito. É o ato de reconhecer o verdadeiro valor de algo ou alguém. Quando damos timé, honra, a um ungido de Deus, estamos, na verdade, honrando a Deus que o ungiu. A lição para você, escolhido, é que você precisa proteger a sua unção, se cercando de pessoas que dão timé ao que Deus depositou em você e se afastando de ambientes que te tratam com desprezo e familiaridade. Agora que entendemos a natureza da unção e as táticas do inimigo contra ela, a conclusão se torna clara. Os ataques que você enfrenta, escolhido, não são um sinal da sua fraqueza, mas a prova do valor da unção que você carrega. O inimigo não ataca vasos vazios. Ele ataca os portadores de um tesouro. A sua jornada é uma transformação de identidade. É deixar de se ver como um alvo passivo dos ataques de Satanás e começar a se enxergar como um portador ativo da glória de Deus. A sua identidade, a sua santidade e a sua conexão com Deus são os alvos do inimigo, porque são os canais por onde a unção, o Mashiach, flui. Proteger a sua unção com a arma da honra, da timé, é a sua maior responsabilidade. Você não é apenas uma pessoa, escolhido. Você é um tabernáculo ambulante da presença de Deus. Um embaixador do céu ungido para uma missão específica. Os ataques virão, mas lembre-se, eles não são contra você, são contra aquele que te ungiu. E ele mesmo é o seu maior defensor. Amém. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui.
Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a ser uma vítima na guerra espiritual e anseia por proteger a unção que Deus te deu. Você recebeu hoje a revelação de que o ataque do inimigo é a prova do valor do tesouro que você carrega. A sua jornada como um guardião da unção começa agora, com a decisão de proteger a sua identidade, a sua santidade e a sua conexão com Deus. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético. É a sua alma dizendo ao mundo espiritual que você valoriza e honra o óleo sagrado que está sobre você. Por isso, se você decidiu hoje se levantar como um guardião da sua unção, comente com o número da perfeição de Deus. Digite o número 7 nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te fortaleceu, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que estão sob ataque. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa aprender a proteger o que Deus lhe deu. E se você quer continuar sendo treinado na arte da guerra espiritual, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas estratégias de batalha.